não é começar exatamente quando tudo está dando certo. Fé é acreditar que no final vai dar certo. Só que muitas vezes na caminhada, nós fazemos escolhas que não são as escolhas de Deus. Infelizmente, às vezes nós falhamos, porque somos seres humanos. Somos falhos, mas mesmo assim, mesmo nós falhamos, Ele nos ama. Ele nos chama para mais perto. Para quê? Para restaurar. Eu nunca vi uma restauração feita de longe. Uma restauração tem que ser perto. E assim, nessa noite, Deus te trouxe para ouvir essa palavra exatamente para restaurar seus sentimentos, restaurar o teu casamento, restaurar sua vida espiritual, restaurar a sua saúde, restaurar suas finanças. Mas para isso, nós temos que restaurar o altar de Deus para que Ele venha. E essa é uma noite de restauração, de dentro para fora. E nessa noite, gostaria de falar de um profeta que ele fez muita coisa no passado. Ele foi um profeta chamado Elias. Ele brigou com 450. Era 450 por um. Um profeta de Deus contra 450 de Baal. Só que o que eu mais achei impressionante na passagem em Reis foi o que ele fez, como ele fez e cada etapa que ele tomou. E nesta noite iremos falar sobre isso. Aquele que trouxe sua Bíblia, abre 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Livro do 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Tema dessa noite: restaurando o altar. Glória a Deus. Hoje está com o amigo Fred. Ele mora ali perto de mim. Ele falou, ele sabe que eu sou mó legal. Ele olhou assim, você é pastor? Também sou. Eu vi uma pregação sua. E aí, gostou? Gostei. Vamos lá. Ele está aqui hoje, nos visitando, né? Visitando, o Fred está aqui. Eu acho assim, uma coisa que eu aprendi com a vida: pregue, se necessário, abra a boca, né? Então nós temos que pregar com a nossa vida. E as pessoas só verão Deus se nós fizermos o que é correto. Se nós fizermos tudo com perfeição, né? E eu louvo a vida pela vida do Fred, está aqui nesta noite conosco adorando a Deus. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, diz assim: Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Até aqui, amados. Senhor Deus, nessa noite, Senhor, estou lançando essa palavra. Eu sei que ela não voltará vazia, Senhor. Eu sei que Tu irá restaurar altares, Senhor, que estão quebrados nessa noite. Irão restaurar vidas, relacionamentos contigo, Senhor. E o principal, ó Pai, o Teu Espírito sobre nós, o Teu fogo sobre nós, porque precisamos, Senhor, mais de Ti do que ontem, Senhor. Porque precisamos, Senhor. Não para onde iremos, Senhor, sem a Tua presença não tem para onde. Então nesta noite, Senhor, venha com o Teu fogo, Senhor. Venha com o Teu Espírito queimando sobre nós e tirando tudo que não é Teu e fazendo tudo novo de novo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amados, o Monte Carmelo foi um palco de um dos maiores confrontos espirituais da história. De um lado, 450 profetas de Baal, do outro apenas Elias. Mas antes que o fogo do céu pudesse cair, para demonstrar o poder de Deus, Elias precisou realizar uma tarefa fundamental, porém esquecida. Ele teve que consertar o altar. O fogo não cai em altares destruídos,
E hoje é um convite de Deus para mim e para você, para nós avivarmos nossa vida, para Deus restaurar de vez o nosso altar, e sim o fogo dele descer. E uma das coisas que eu mais admirei nesse versículo, de 1 Reis 18:30, que Elias, ele faz um convite para o povo. Ele falou: chegai-vos a mim. Antes dele arrumar o altar, colocar as pedras, Elias chamou o povo para perto. Aqui em 1 Reis 18:21 diz que Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão cochilar entre duas opiniões, os dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-nos, mas se o Senhor de Baal é o seu Deus, sigam a eles. E o povo, porém, nada respondeu. Aqui eu vejo um perigo muito grande. O perigo do quê? Do distanciamento de Deus. O povo está cocheando em dois pensamentos: em Deus, em Baal. Aqui no versículo 21 diz que a distância de Deus, se nós observarmos as coisas de longe. Uma expressão aqui, cochear em dois pensamentos, fala, é hesitar, é estar em dúvida ou dividido em duas opiniões. E por isso o tema restaurar o altar, para você confiar no que Deus te falou, para você ter certeza naquilo que você tem com Ele. Se você aceitou Jesus, você é filho de Deus. Só que uma coisa que eu acho linda no batismo de Jesus é isso: Deus testificando a identidade de Jesus. Quando Jesus é batizado, vem uma pomba conforme corpórea do Espírito Santo, ele vem uma voz como um trovão e fala: ó, esse é meu filho amado. E depois, que eu tenho prazer. Primeiro ele testifica que é o filho amado. E nessa noite ele testifica: você é filho amado de Deus. Aleluia. Só que a segunda coisa que ele fala, que me pega, é meu filho amado que me traz prazer. Será que nós estamos dando prazer a Deus? Aqui o povo estava cocheando em outros pensamentos. Adorava a Deus, mas também olhava para as coisas de Baal. Era aqueles cristãos, como a gente fala, cristão não praticante. Já ouviu isso? Antigamente falava que era católico, mas católico não praticante. Hoje está tão moderno que é cristão não praticante. Sou cristão, mas não sou praticante. Eu já ouvi isso. Eu sou o templo do Espírito Santo. Acertou, mas aqui na igreja você é o corpo. E o corpo sem um membro, ele apodrece lá fora. Agora, quando você está aqui dentro, você faz parte do corpo, amado. Ele não te chamou porque você é o melhor, não. Ele te chamou porque Ele te ama. Incondicionalmente. Mesmo você não te amando você mesmo, Ele te amou. Ele desejou você. Não importa onde você foi rejeitado, mas sim onde você foi amado. E você foi amado no céu. E essa noite é uma noite de restauração, de fundamento. A necessidade de se envolver, o envolvimento, a restauração espiritual. Só que a restauração não é um espetáculo para você assistir. A restauração mexe onde dói. Se você fosse restaurado dentro, onde que precisa? Você já se autoanalisou? Você quer conhecer o seu maior inimigo? Olha no espelho de manhã. Eu olho no espelho e falo: esse cara quebrado. Só que o Espírito Santo fala: mas a essência está aí. A essência está aí. E se a essência de Deus está em você, pode ser restaurado. Os sonhos de Deus pode ser restaurado. Porque o nosso Deus, Ele não tem plano B. Ele não tem plano C, Ele tem plano A. Ele não mudou, Ele é o mesmo. A gente que às vezes se afasta dEle.
Mas nessa noite Ele chama para mais perto. Para quê? Para poder restaurar. Deus não restaura nada que está distante, só o que está perto. O primeiro passo para se restaurar o altar é o que? Uma vida de oração, é uma comunhão com Deus, é quebrar o isolamento e se aproximar sinceramente de Deus, não por interesse. Porque Deus, tem pessoas que vêm para Deus assim: se você me der, eu venho. Quantas vezes já veio o irmão aqui: Senhor, restaura meu casamento. Aí a gente é meio doido e fala: se Deus não restaurar, tu vai vir? Duro, né? E se Deus não restaurar o que você está pedindo, você vai vir para Ele? Essa semana se passou e um casal foi conversar comigo. Falou: pastor, está quebrado isso na minha casa, isso aqui não vai, não desenvolve, isso não vai para frente, eu acho que eu nasci para dar errado. Aí eu olhei assim dentro de mim e falei: infeliz. Mas eu falei com o maior amor de pastor: você nasceu para dar certo. Você apenas fez escolhas erradas. Aí o pastor ficou acho que umas 2h40. Ele e a esposa. Pastor, qual o seu diagnóstico? Primeiro, restaurar o teu altar com Deus. Segundo, ter um posicionamento. E lá eu falei cada situação. Pautei. Primeiro, com Deus. Segundo, família. Terceiro, organiza suas finanças. Quarto, educa seus filhos. Quinto, perdoa sua mãe. Sexto, falei para a mulher dele: ore pela sua sogra. É difícil, eu sei, eu tenho sogra, eu amo ela. Ela não está aqui, mas eu amo ela. Eu falo que ela tem 3 níveis: meio brava, brava e bravíssima. Mas ela tem um coração gigante. Meu cunhado está ali. Ela tem um coração gigante, mas o olhar dela me constrange. Por quê? Eu imagino o olhar de Deus. Ela olha assim, ela não fala nada. Quando ela balança a cabeça assim, ó, ela olha assim para o meu pé, olha para meu fio de cabelo, e são poucos. Aí eu falei: Senhor, restaura a minha altar. Mas ainda vou honrar minha sogra ainda. Vou honrar muito a vida dela, porque ela me deu o maior presente da minha vida, que é a minha esposa. Então ore para sua sogra. Ora para aqueles que te perseguem. Minha sogra me dava Yakult, não dá mais. Mas hoje ela me dá pizza. Mas brincadeiras à parte, nós temos que orar por todos, não só que nos faz bem. Eu falei para o irmão: continua orando por mim, mas ore também pela sua mãe. Olha para sua sogra. Ah, mas ela me persegue, ela me cutuca. Ore por ela. Tá difícil? Tá. Então vamos fazer um combinado? Vamos restaurar primeiro sua comunhão com Deus? Se você não tem a comunhão, você não ora por ninguém. Se você estiver ferido, você vai ferir mais gente. Porque pessoas feridas ferem. E pessoas curadas curam outras. Por isso nós precisamos ser curados para curar. Mas para isso nós temos que chegar mais perto de Deus. Se aproximar de Deus, para que Ele toque exatamente onde é necessário. E aqui em Elias, ele fala uma coisa tão tremenda. Ele começa a restaurar, só que ele vai restaurar um altar que está quebrado. O primeiro diagnóstico aqui é da ruína, do altar que estava quebrado. O texto destaca que o altar do Senhor, que já estava antes quebrado, a ruína significa o quê? A negligência. Aquele altar não foi destruído com uma bomba atômica, num dia só, não. Ele foi quebrado o primeiro, o abandono. O abandono. O segundo, a ausência. O terceiro é pelo povo que adorava outros altares, que não era de Deus. E vai por mim, ele sabia que não era de Deus. Um exemplo prático. Se alguém te faz uma proposta que você vê que não é certa, você aceita? Mas se você estiver necessitado, você aceita? Se você estiver precisando, você aceita?
tem gente que aceita. Perguntaram para mim esse ano, perguntaram para a igreja esse ano: vocês aceitam 380 mil para a obra missionária? Aí eu, sorriso é uma chips. Aí falou, tem que devolver em dinheiro 120 mil. Eu, não aceitamos. Mas tem pastor que aceita. Nós não aceitamos. Não contente de falar comigo, ligou para o bispo. Não falou presencial com o bispo. Vocês aceitam 380 mil? Aí ele falou, como eu pregaria? Como a gente ia falar de Deus aqui no altar se a gente fizesse isso? Seria bom? Seria maravilhoso. Ajudaria muita gente? Ajudaria muita gente. Mas nem tudo que está dando certo quer dizer que Deus está aprovando. Foi falado aqui, temos que ser satisfeitos com o que nós temos. Ser grato com o que temos, vamos um travesseiro bonzinho, uma pizza logo mais, Deus vai usar o bispo. Mas temos que ser satisfeitos com o que temos. Tem vezes que não dá para comer pizza, mas tem miojo gourmet. Eu imagino antes fazendo miojo gourmet. Com ovo, linguiça picada, sal. Eu faço miojo gourmet. Minha filha ama, é tomate, é tudo bonitinho. Tomate, ovo, queijo, azeitona. Mas o que eu quero dizer é que nem sempre você vai ter o que você quer. E mesmo assim, você vai adorar a Deus? Mesmo assim, iremos adorar a Deus? E a pergunta nesta noite: como está o seu coração diante de Deus e diante de homens? Como está o seu coração? Porque a palavra em Atos 5:29 diz: porém, respondendo Pedro, o apóstolo disse, é mais importante obedecer a Deus do que os homens. É mais importante fazer o que agrada a Deus do que os homens. E nessa noite, o estado do seu coração, o altar físico, reflete a sua vida espiritual? Ela está em ruínas ou está bem? Muitas vezes nossa vida de comunhão com Deus não desmorona de uma vez. Ela quebra aos poucos quando deixamos de orar, quando deixamos de ler a palavra, e fica raramente sendo isso. Raramente você ora, raramente você lê a palavra. E eu te pergunto nessa noite, o que é mais importante? É ler a palavra ou orar? Calma, eu vou responder. Qual é mais importante? É orar ou ler a palavra? Se Jesus estivesse aqui, sabe o que ele faria? Uma pergunta para vocês. O que é mais importante no avião? É a asa esquerda ou a asa direita? Os dois. É a oração e a palavra. É a oração e a palavra diariamente. Perguntar a um grande pregador: quantas vezes eu tenho que orar para chegar no seu nível de intimidade com Deus? Ele falou 24 horas. Mas como assim? Eu não desligo. Quando eu não estou falando, eu estou orando em pensamento. Quando eu estou no ônibus, eu estou falando com Deus. É 24 horas ligado. E se você vê que esfriou, você vê que está longe, chegue mais perto. Chegue mais perto para ser restaurado. Chegue mais perto para você ter mais temor. Temor não é medo. Temor é respeito com as coisas de Deus. Precisamos desse autoanálise nesta noite. E como está o seu altar? O fundamento da restauração, no versículo 31, 32, de 1 Reis 18, diz que depois ele apanhou 12 pedras, um punhado de cada tribo, dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: o seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cravou ao redor do altar umas valetas com capacidade de 2 medidas de semente. Ele começou, depois de chamar o povo para mais perto: ó, é assim que faz.
pegou as 12 pedras, representando as 12 tribos, colocou, pegou madeira, pegou tudo, arrumando o altar. Aí Elias, ele não fez de qualquer jeito, começou a arrumar cada pedrinha, cada lugar. E Elias seguiu um padrão divino, que nos ensinou como reconstruir a nossa vida espiritual. A primeira foi a identidade. Você tem que saber quem você é com Deus. A identidade, a unidade. As 12 pedras, Elias tomou e o número dessas 12 pedras da tribo de Israel para restaurar o altar. E precisamos nos lembrar de quem nós somos em Deus e buscar unidade no corpo de Cristo. E em nome do Senhor, ele edificou o altar e restaurou tudo que estava em ruínas. E a glória e a vontade de Deus, e não só o interesse dele, não só o que ele queria, mas ele restaurou o altar do Senhor. E a terceira foi o sacrifício, a entrega. Um altar só faz sentido se houver um sacrifício sobre ele. E restaurar o altar existe renúncia, entrega do nosso eu e consagração diária. O propósito da restauração é a resposta de Deus. O propósito da restauração é a resposta de Deus que veio, que irá vir daqui a pouco na sua vida. Em 1 Reis 18:38 diz que então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão que tinha, secou com toda a água da valeta. Por quê? Porque antes ele pediu para pegar água. Ele foi lá e pediu, pega jarras de água. Se não me engano foi 3 ou 4. Ele pegou e encheu a valeta. E detalhe, era um tempo de seca. Era um tempo de escassez. Era um tempo de necessidade de água. E ele pediu o quê? Sacrifício. Jogou tudo na valeta. E falou para os 450, ora aí para o seu Deus primeiro. Pegou 2 novilhos, toma para vocês, sacrificam. E ele esperou. Os 450 entraram em transe e ficaram até meio-dia. E nada aconteceu. Sabe o que Elias fez? Ele começou, ao meio-dia ele falou assim, zombava deles, dizendo, chamai em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que ele esteja meditando, ou atendendo a necessidade, ou viajando, ou dormindo. Clama ao seu Deus. Quando eles terminaram, Elias pegou tudo, arrumou o altar, pegou o novilho, e aí ele fez o principal. Depois de arrumar o altar, ele fez o principal. Ele orou a Deus. Ele orou a Deus dizendo, aqui no versículo 36 em diante, diz que no devido tempo, para se apresentar a oferta dos manjares, aproximou o profeta Elias e disse, o Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, fique hoje sabendo que tu és Deus de Israel, e que sou teu servo, e que segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. E respondeu-me, o Senhor respondeu-me, para que este povo saiba que tu és Senhor, és Deus, que em ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu todo o holocausto, consumiu a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu toda a água. Ele fez tudo isso. E sabe o que o povo fez depois? Primeiro, o altar foi restaurado, a água foi derramada, a oração foi feita, o fogo desceu,
Segundo, o fogo validou o altar que estava arrumado, porque Deus respondeu o clamor desesperado do profeta e retornou ao povo e restaurou o fogo, e foi apenas mais um milagre. E o povo caiu o rosto e gritou: o Senhor é o Senhor. O Senhor é Deus. O Senhor é o meu Senhor. O Senhor é Deus. O que eu vejo aqui no dia de hoje, às vezes nós estamos desesperados e às vezes erramos. É normal, você ser humano, sou ser humano. Mas nessa noite Deus quer restaurar o altar dele. Para quê? Para que o fogo venha. Para que nós mudamos nosso caráter, para que nós fazemos o que é certo, mesmo que no olhar dos outros é errado. Faça o que é certo, faça que as pessoas vão ver Deus em você. Porque a palavra diz: muitos são chamados e poucos escolhidos, porque poucos respondem a Deus com louvor, poucos renunciam, poucos desejam aprender mais de Deus. Poucos. E tem uma passagem que Jesus, o mestre, ele faz algo tão grandioso, que ele pega uma bacia de água e vai lavar os pés dos discípulos. E sabe o que eu acho, lendo a palavra? Eu separei 3 grandes discípulos ali. Ele lavou de todos, mas ele lavou um, que era o apóstolo João, que é o apóstolo do amor, que amava ele, e lavou os pés. Aí sabe o que ele fez depois? Não é você, tá? Não te pegue para você. Ele viu Judas e lavou os pés de Judas, que iria o trair. Mas sabe o que eu acho mais graça? Que aí eu vejo nós, eu vejo vocês, quando ele vai lavar o pé de Pedro. Olha, eu vou pegar o Anderson. Eu imagino o Anderson. Deus, Jesus, você não vai lavar meus pés. Meus pés não, né? Aí Jesus olha para ele com aquela calmaria: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Já pensou isso? Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Sabe o que eu acho mais grande de Pedro? O nosso Pedrão ali, o Anderson, que vai falar a palavra, que Pedro olha para Jesus e fala: Jesus, lava meus pés. Pode lavar os meus pés, mas não, lave minhas mãos também. Mas Jesus, lava minha cabeça, lava. Ele pediu para lavar os pés, porque ele reconheceu que estava sujo. Mas ele também reconheceu que tinha outras partes sujas. Lava as minhas mãos, lava a minha cabeça. Ele reconheceu que precisava de Jesus. E nessa noite ele quer que você reconheça que você precisa de Jesus. Não só o altar, mas Senhor, tem minhas mãos que tocaram em lugares que não era para tocar. Senhor, visita a minha cabeça, a minha mente, porque eu tomei decisões que não era para tomar. Lava. E nessa noite Ele quer te lavar. Ele quer limpar suas vestes. Ele quer fazer tudo novo de novo. Porque Ele te ama. Ele não te esqueceu. Ele precisa que você entenda que você é amado. Só que você precisa reconhecer que precisa dEle. Tem lugar que é a nossa casa, você deixa entrar quem na sua casa? Pela porta da frente. É mais bonito, né? É arrumado, né? Mas você sabe onde Jesus quer entrar hoje? No porão. Onde você guarda as suas tranqueiras. Onde você guarda, não é a bateria, viu? Onde você guarda as tranqueiras. Onde você guarda os seus medos.
onde você guarda os seus pecados, onde você guarda a sujeira que você carrega, os seus vícios, porque Ele quer entrar onde você não deixa ninguém entrar. E nessa noite Ele quer limpar, de uma vez só, a tua vida. Ele quer arrumar o teu altar para quê? Para que o fogo venha e se manifeste no meio do povo. Para que Ele restaure a tua vida de uma vez por toda. Para que Ele toque no teu casamento de uma vez por toda. Para que Ele entre na tua vida, na maior escuridão do seu ser, e traga luz novamente. Porque Ele é Deus, Ele ainda faz. Ele ainda faz milagres. E tire isso para você. Restaure, chegue mais perto, que nem Elias fez. Restaure o altar. Coloque o sacrifício, renuncie, para que o fogo venha. Você quer receber algo de Deus que ninguém recebeu? Faça o que ninguém está fazendo. Renuncie aquilo que é mais prazeroso para você ter aquilo que ninguém tem. Mais dele e menos de nós. Nessa noite eu gostaria que você ficasse de pé, para nós orarmos. Nessa noite Deus quer derramar o fogo do seu Espírito, trazendo avivamento, responder às suas orações, mas Ele procura por altares erguidos e restaurados. Não tem de colocar sacrifício em falta de estrutura. Aproxime-se de Deus hoje, junte as pedras que estão espalhadas pelo caminho, e a oração, a santidade, o temor a Deus, e reconstrua o teu altar com Ele. Quando o altar estiver pronto, o fogo vai cair. O fogo vai cair. Eu gostaria de chamar o grupo de louvor aqui na frente, para estar louvando. E quando nós estivermos orando aqui, quando estiver o louvor, desde já deixarei o convite, aquele que está afastado do caminho de Jesus, e hoje ouviu a palavra, ela te pegou de jeito, e hoje falou, não Senhor, eu preciso restaurar, Senhor, eu preciso